Olá, meu nome é Marcelo Galvão e eu trabalho na área de software da HP. O objetivo dessa demonstração é apresentar como a virtualização de serviços e de rede podem ajudar no desenvolvimento e teste de aplicações. No nosso caso, a gente tem aqui um caso de uso bastante simples, onde a gente quer mostrar que é possível ter duas equipes trabalhando de forma paralela. Nesse caso, duas equipes de desenvolvimento. Então, a primeira equipe, a equipe A, tem que entregar uma aplicação que vai consultar a temperatura em Fahrenheit e ele vai fornecer, o usuário vai fornecer a temperatura em graus Celsius. Paralelamente, a equipe B vai trabalhar na implementação do Web Service que faz o cálculo. A ideia aqui é usar um WSDL existente, então eu baixei esse WSDL dessa URL aqui, que está disponível na internet, e coloquei dentro de uma VM, que é essa que nós estamos usando aqui. Está dentro dessa pasta, temp convert. Tá aqui dentro, vamos abrir o arquivo. Ok? E para ficar claro para vocês que esse acesso está somente dentro da VM, a gente não tem acesso fora dela. Então, primeira etapa, startar aqui o Service Virtualization e fazer a importação desse WSDL. Então, vamos lá. Vamos criar um novo projeto. Posso por aqui, aqui é para abrir, projetar um serviço virtual. Então, ele não existe, nós vamos criar ele do zero. Nós vamos colocar aqui o WSDL, vamos lê-lo, clicar no avançar. Como essa implementação já tem SOAP 1.1 e 1.2, a gente pode escolher qual nós podemos usar. Nesse caso, vamos manter 1.1, para o nosso exemplo não faz diferença. Ele já identificou que existe a implementação real, só que como eu falei, a gente não vai usar a implementação real, é como se esse WSDL fosse criado do zero. E aí, obviamente, a ferramenta tenta fazer um acesso ao ambiente real. Como a gente não tem esse acesso de propósito, a gente vai dar OK aqui e vai continuar. Bom, agora a gente tem aqui as duas operações disponíveis nesse Web Service. A primeira é converter de Celsius para Fahrenheit, e a segunda é converter de Fahrenheit para Celsius. Nós vamos usar a primeira. A operação correta é essa aqui, Celsius. Então, adicionar a linha. Vamos usar o Ctrl D para editar o conteúdo. Esses parâmetros nós vamos ignorar, porque nós vamos manipular. Quando a gente faz um mecanismo de aprendizado, esses parâmetros padrões aqui eles são aprendidos de forma automática. Nesse caso, nós estamos criando do zero. Então, no nosso exemplo, a gente vai mandar 30 graus Celsius. E de propósito, nós vamos colocar aqui que a resposta é 38. Para quem conhece a fórmula, vai saber que esse valor está errado. Mas como eu sou desenvolvedor, eu quero fazer o teste de que eu vou mandar um valor e eu vou receber um retorno, isso aqui já é suficiente. Então eu mando salvar, eu posso clicar com o botão, clicar Ctrl S, pressionar Ctrl S ou mandar salvar aqui. Vou simplesmente fechar essa parte e agora a gente manda simular. Observe aqui embaixo que não chegou nenhuma mensagem. Está zerado. Está pronto para ser chamado. Então, vamos copiar esse URL aqui, que é a URL do serviço virtualizado. Marcar e copiar ela. Ctrl C. Vamos abrir o Eclipse. A gente vai usar o Eclipse, mas poderia ser qualquer aplicação que faça o consumo do Web Service. Aqui é só um exemplo. Bom, abrimos o Eclipse, vamos criar um novo projeto. Vamos colocar aqui um projeto de Web Service Client. Vamos fornecer a URL virtualizada, posso dar um Ctrl V aqui, eu já estava aqui porque eu tinha feito um teste anterior. Vamos acrescentar um WSDL para que ele busque a assinatura. E vamos pedir a implementação completa, já que isso aqui é um teste, é um efeito didático só, para que ele gere as interfaces, gere a interface de acesso, a parte web,
faça o deploy, no caso no Tomcat, e rode esse servidor. Observe aqui, enquanto ele gera, que já houve uma chamada aqui. Isso porque o Eclipse, quando fez o primeiro start para gerar o projeto, ele já checou, ele já foi no endpoint virtualizado. E aqui está a nossa aplicação de exemplo. Então, no caso, vamos escolher a operação Celsius para Fahrenheit. Lembrando que a gente colocou um dado de teste. Então, só para voltar aqui, a gente colocou 30, tem que voltar 38. Então, vou colocar 30. Observe aqui que a quantidade de mensagens já aumentou. Vamos fechar a console. A gente não precisa dela agora. E aqui está aqui o resultado 38. O que aconteceria se eu chamasse o resultado que não foi colocado antes? Por exemplo, 31. E eu chamar, ele vai cair nesse default. Por que isso? A ferramenta tem aqui já preparado, no Set Virtualization, uma forma de responder quando ele não encontra o dado na regra anterior. Então, existe uma regra padrão aqui, aquilo que foi detectado. Como não foi detectado o 31, ele cai automaticamente nessa regra aqui padrão. A gente pode editar diretamente, ou, de novo, posso dar o Ctrl D aqui e editar a resposta. Então, o sim default que está aqui foi o resultado que apareceu aqui. Pessoal, agora nós vamos fazer a segunda parte da demonstração, que é o segundo caso de uso. Neste caso, nós estamos falando de automação dos testes funcionais do serviço virtualizado. Então, aqui a equipe de qualidade quer fazer testes funcionais de maneira automatizada. O objetivo é executar a suíte de testes sempre que houver alterações na aplicação. E aqui são as condições que foram definidas para a gente montar esse caso de teste automatizado. Primeiro são os valores válidos, e eles foram calculados com base nessa fórmula, que é a fórmula de conversão. 1 grau Celsius corresponde a 33,8 Fahrenheit, 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit, menos 1 grau Celsius corresponde a 30,2 Fahrenheit. E como os valores inválidos, qualquer atributo, qualquer valor que não seja numérico, por exemplo, a letra A. É óbvio que na aplicação a gente não vai aceitar a letra A, mas como o Web Service ele pode receber dados de qualquer fonte, de qualquer origem, a ideia é fazer um teste completo. Voltar lá na VM, a gente vai consumir novamente aquele serviço virtualizado, só que dessa vez nós vamos colocar aquelas condições de teste aqui dentro. Então, nós vamos editar os dados. Ao invés do 30, nós vamos colocar 1. Tem que retornar. Deixa eu pegar 33,8 Fahrenheit. Agora a gente precisa fazer o segundo. Então, nós vamos copiar essa linha e colar. Manda 0, tem que retornar 32. 32.0, só 32, tanto faz. E de novo colar mais outra linha. A gente vai mandar menos 1. E ele tem que retornar 30.2. Ou seja, considerando os valores numéricos, a gente está cobrindo todas as situações. Valores positivos, valor 0 e menos 1. Novamente, o que nós temos que fazer aqui? Ah, sim, faltou o erro, né? Se eu mandar qualquer coisa que não seja isso, a gente quer que volte error. Seria o que a gente chama de resposta padrão. Então, nesse caso aqui, a gente troca esse padrão que a ferramenta sugere por erro. Vamos salvar. Então, fechando aqui, ele pergunta o que a gente quer salvar. E colocar em modo de simulação. Então, de novo, está zerado, aguardando. Nós vamos agora copiar
o endpoint virtual, nós vamos usar uma outra ferramenta da HP chamada Unified Functional Testing, onde o objetivo aqui é fazer testes automatizados, tanto na interface quanto de componentes. Então a gente entrou aqui nele, vamos escolher um novo teste, que funciona como se fosse um ambiente de desenvolvimento, só que para o testador. Valida conversão temperatura. Create, a gente escolhe a API teste, porque é um teste de componente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o WSDL. Então, a gente coloca aqui, a gente cola na verdade a URL do endpoint virtualizado, dá um OK. E ele aparece aqui à esquerda. Ele já identifica que existe mais de uma operação. No nosso caso, nós vamos usar Celsius para Fahrenheit, então basta clicar e arrastar no test flow, ele já automaticamente adiciona na sequência. Clicando na operação, ele traz o parâmetro. Então nós podemos fazer aqui 1 a 1 para testar, ou nós podemos fazer de uma forma mais interessante. A gente cria uma tabela bem simples aqui, valores, para a gente testar. O primeiro seria a temperatura. E a segunda é o resultado, a segunda coluna. Então aqui é uma tabela bem simples. Então a gente vai mandar o valor 1 e ele tem que trazer. Vamos pegar a nossa tabela aqui interna. Ele tem que trazer 33.8. 33.8. Se a gente mandar 0, ele tem que trazer 32. Se a gente mandar menos 1, ele tem que trazer 30.2. Se a gente mandar uma letra, por exemplo, A, tem que trazer erro. Ok? E agora o que a gente faz é conectar essa tabela com o teste, a chamada web service. Clicando aqui no link, tabela que a gente acabou de criar com a coluna temperatura. E mesma coisa a gente faz para o resultado. Ele vincula o resultado. De tal forma que para cada interação, ele vai executar, vai pegar a temperatura, vai mandar, e o que trouxer de resultado ele valida contra o que está dentro dessa coluna aqui. Um ponto interessante também, sempre que a gente está falando de web service, é validar se ele atende o padrão WSI, que é o padrão de interoperabilidade. Ou seja, sem código, sem nenhuma codificação, a gente consegue criar um caso de teste automatizado. O padrão do teste automatizado nesse caso aqui é executar uma única vez. Como a gente tem vários valores aqui, tem uma tabela com os valores, a gente precisa dizer para o fluxo que ele tem que iterar sobre essa lista de valores. Então, clicando nessa região, ele traz as opções. Então, a gente pode dizer o número de iterações manualmente, ou pode fazer com que ele interaja em cima do conteúdo, que é mais interessante. Então, se eu mudar a tabela, ele se adequa. Clicando aqui, a gente fala qual é a tabela. Dá OK, ou seja, tudo que tiver aqui, ele vai iterar. Vamos clicar aqui agora. Vamos só diminuir a janela para a gente poder acompanhar a execução. Já foi feita a chamada aqui, similarmente quando a gente fez a chamada pelo Eclipse. E agora nós vamos acompanhar, vamos até parar para ficar mais claro isso. Agora a gente vai executar. Colocar em modo de simulação. E vamos mandar executar o nosso teste. Clicando aqui. Clique em Run. O FT começa validando, compilando o script. Ele fez a compilação com sucesso e agora a gente vai acompanhar a execução. Na janela aqui de Output.
fez todas as iterações, já deu 8 aqui, já passou por todas elas. Vamos abrir aqui a janela um pouco mais para a gente poder visualizar. Deixa eu olhar aqui. Ele mandou 1 e o retorno foi 33.8. Ele mandou, e aqui o checkpoint, a validação. Ele mandou 0 e o retorno foi 32.0. Aqui, bateu. Ah não, falhou. Por que falhou? Porque a gente considerou 32.0 e eu coloquei 32. Mandamos -1 e ele retornou 30.2. Então, passou. Mandamos A e ele retornou erro. Ou seja, a validação também funcionou. Então, se a gente reduzir aqui e quiser consultar o relatório de execução, que é uma outra forma interessante, porque é isso que nos interessa. A gente não vai ficar olhando na janela do log, né, nesse caso. A gente consegue ver aqui quanto tempo durou o teste, em que ambiente foi executado. No caso foi muito rápido, 5 segundos só para execução. E aqui ele falhou. Por quê? Por que ele falhou? Se a gente ampliar aqui a visão, a gente vai ver que das 4 interações, uma falhou. Então é interessante. Primeiro, a gente consegue visualizar o fluxo, a lógica do teste. Depois a gente consegue visualizar aqui, em cada interação, o que foi enviado e o que foi recebido. Então, nesse caso, o mesmo conteúdo que a gente visualizou no log, no output, só que agora no formato mais legível. E o checkpoint que falhou foi porque esperava 32.0 e ali esperava 32 e veio 32.0. Esse resultado pode ser exportado para um arquivo de forma detalhada, tanto em HTML, quanto em doc, quanto em PDF. Vamos fazer em PDF. Vamos jogar aqui na pasta, só para vocês verem como funciona. Verifique. E esse teste automatizado poderia ser integrado com o Jenkins. Poderia ter integrado com qualquer outra ferramenta. Ele aceita chamada por linha de comando ou por API. Aqui a gente tem o resumo do teste e as mesmas informações. O que foi passado, o que foi recebido, as validações. Cada uma das interações está aqui.